Olá pessoal, esse é o canal Brasil Notícias, eu sou Hilgle Fagundes, eu estou trazendo aqui uma matéria para vocês, que eu vou dizer uma coisa a vocês. Quem acompanhou ontem e hoje um pouquinho, lembra daquela ação, do ocorrido dentro do avião, né? Que o rapaz lá, um advogado, disse que o STF, o STF era uma vergonha, né? Ele expressou aí a opinião dele em relação ao STF e o Lewandowski mandou prender o cara, né? Olha só, gente, a postura que as entidades juristas tomaram. Eu olho assim, é só no Brasil que isso aqui acontece. Vamos à matéria. Se inscreve no canal, aperta o sininho das notificações, dá aquele joinha bacana, ajuda a gente aí, dá aquela força, tá bom? Vamos lá. Magistrados e juristas repudiam discussão com Lewandowski e ação do MBL. Qual foi a ação do MBL? O MBL escreveu lá no prédio do STF. Como é que foi, meu Deus? Foi... Deixa eu tentar lembrar. O STF é uma vergonha, mais ou menos isso lá, né? Colocou umas luzes lá que projetou essa... Foi uma forma de protesto. E aí os caras estão, né, achando ruim. Vamos à matéria, que é melhor. Aqui, cadê? Associações que representam magistrados e membros do Ministério Público Militar divulgam uma nota conjunta em que defendem o ministro do STF, Supremo Tribunal, Ricardo Lewandowski. Gente, o cara só disse assim, ó: o STF, eu tenho vergonha do STF, viu? Só isso, cara. Aí vamos lá. Repudiam a atitude do advogado Cristiano Caiado de Ascioli, 39 anos, que criticou o magistrado e o STF. Bom, o cara criticou o STF, não criticou o magistrado em específico. Ele simplesmente quis dizer o seguinte: estou insatisfeito com o STF, e o cara tem esse direito. Mas, vamos lá. Durante um voo comercial, um grupo de 46 juristas também divulgou um texto prestando solidariedade ao ministro. Cara, eu pergunto, quando é que alguém vai prestar solidariedade ao cidadão de bem? Isso aqui é uma ditadura agora? É Cuba? Na nota divulgada nesta quarta-feira, 5, as entidades também rechaçam a projeção da frase "vergonha STF" no prédio do Supremo, feita pelo MBL, Movimento Brasil Livre. Ambos episódios aconteceram nesta terça-feira, 4. Por que ninguém se manifestou quando aquela mocinha cagou em cima defecou, né, a palavra, a boca, quando ela defecou em cima da foto do Bolsonaro? Um deputado, ele ainda era deputado federal, uma autoridade no país. Você viu o STF se manifestando? Não se manifestou. O engraçado é que a liberdade de expressão só pode com os outros, mas cutucou com eles não pode. Cadê? Vamos lá. As entidades afirmam no documento que a liberdade de expressão é um direito fundamental, mas que não dá a ninguém o direito de agredir, invadir a privacidade, desrespeitar as instituições. Para começar, o cara não invadiu privacidade, nem desrespeitou a instituição, não, nenhuma. Ele simplesmente expressou a opinião dele, o que ele sentia em relação ao STF. A liberdade de expressão é um direito fundamental, propicia um debate democrático e o exercício da crítica, mas não autoriza a prática de agressões pessoais, invasão da privacidade ou desrespeito às instituições e a perturbação de voos, diz o texto. O cara não perturbou o voo, o cara só virou Lewandowski, ministro. Ó, é assim, viu? Pronto, só isso. O episódio entre Lewandowski e Ascioli aconteceu dentro de um avião da Gol que partiu de São Paulo para Brasília às 10 horas e 45 minutos. O advogado contou que, quando a aeronave ainda estava em solo, viu o ministro e disse: "Ministro Lewandowski, o Supremo é uma vergonha, viu? Eu tenho vergonha de ser brasileiro quando eu vejo vocês." Teria ouvido do ministro: "Vem cá, você quer ser preso? Chama a Polícia Federal."
Eu quero que alguém olhe, alguém sem consciência e entenda que isso aqui por acaso foi um desacato. Se isso aqui foi ele denegriu a imagem do STF, não. O STF está se denegrindo sozinho. Quer dizer que se o STF começar a roubar e pintar e bordar, a gente não tem o direito de criticar. Quer dizer que o STF está acima de tudo. Ninguém pode criticar, ninguém pode demonstrar insatisfação. Não estou dizendo que o STF está roubando nem fazendo nada. Só estou dizendo que quer dizer que a gente não tem o direito de autoanalisar o STF, de gostar ou desgostar do STF. É assim? A Scioli foi levado para prestar esclarecimentos pela PF, que abriu inquérito para apurar a discussão. A ninguém é dado o direito de perturbar a tranquilidade de passageiros em voos comerciais. Tem as autoridades constituídas não só o direito ou o dever do exercício de polícia para coibir a prática de comportamentos impróprios que possam desaguar em desentendimentos, perturbações aptas a comprometer a própria condição da aeronave, defendeu as entidades na nota. Peraí, quer dizer que só porque o cara disse isso daí, o voo não ia mais, os comissários iam endoidar, o piloto ia entrar em parafuso, o copiloto ia desmaiar, era isso? O cara nem criou nenhum furdúncio, nada, o cara só falou tão... Quem assistiu o vídeo vê que o cara foi bem tranquilo. A ANAMATRA, a AMB, a JUF, a MAGIS-VF, dizem que o STF é a instituição que garante liberdades democráticas e do Estado de Direito, chamando de irresponsáveis os que atuam pela deterioração de sua autoridade e a sua deslegitimação social. É engraçado, né? Não parece não que eles defendem isso, não. Por fim, as entidades pedem moderação ao emprego de direito de críticas, sempre com as perspectivas da reflexão, não da injúria. O cara não fez injúria, o cara demonstrou uma opinião, uma insatisfação. Não pode não mais. Juristas disseram terem visto com tristeza o inconformismo e indignação, o que classificaram como constrangimento a que Lewandowski foi submetido, defendendo a atitude do ministro de acionar a PF. E nós que somos constrangidos todos os dias com o STF soltando ladrão, corruptos, envolvidos na lavagem de dinheiro, que roubaram o nosso dinheiro, nós temos que ver eles soltando esses caras aí direto. Aonde é que está o nosso constrangimento que ninguém defende? A atitude do ministro Ricardo Lewandowski de chamar a autoridade policial para a apuração do fato, que pode ser classificado como um desacato ou importunação do sossego, é a que se espera de qualquer cidadão civilizado submetido a igual constrangimento, dizem. Ah, claro, porque quando é eles, né? Porque se fosse o inverso, eu duvido que a Polícia Federal tinha ido lá. Em nota, disseram ainda que o advogado tinha como objetivo a autopromoção, que outro motivo teria o agressor para gravar em vídeo o ato, diz o texto. Bom, eu acho que ele foi esperto gravar, porque se ele não tivesse gravado, seria a palavra dele contra a palavra do ministro. Você vê que eles estão invertendo as coisas, eles estão começando a jogar para cima do cara o fato, como o fato dele ter gravado ali. Na verdade, a gravação serviu de prova para mostrar para a sociedade brasileira o nível dos ministros ou de alguns ministros do STF. Porque sem essa gravação, o ministro poderia dizer o que quisesse. E aí era a palavra do ministro, a autoridade suprema, contra a palavra de um advogado. E aí? Vocês acham que o cara quis se promover? Eu acho que o cara quis foi simplesmente garantir que não seria prejudicado e que as coisas seriam de acordo com o que ele disse. Ele quis garantir a sua integridade. Ele gravou ali para poder provar depois o que foi que ele disse e não ser ressarchado de outra maneira. É certo que a vida na democracia é sujeita a todos, principalmente pessoas públicas, a convivência com a crítica. A mesma democracia, porém, impõe limites, não admitindo que a liberdade de expressão seja usada como escusa para atos de mera
por importunação e achocalhe. Bom, nós vemos aí a Gleisi Hoffmann, Lindenberg, Farias, o próprio Lula xingando, desqualificando o STF, né? Mandando botar as mulheres de grilo duro em cima do STF, chamando o STF de acovardado. Eu acho engraçado que isso pode, né? Isso pode. Chamar os ministros de fracos, de um monte, pode. Agora, dizer que a gente tem vergonha do STF não pode. A gente tem que engolir calado. A gente é obrigado a concordar na marra com as atitudes deles, queira a gente ou não. Em entrevista à Folha, Cristiano Caiado de Ascioli disse ser apenas um cidadão que se dirigiu respeitosamente ao ministro para fazer uma crítica. Eu amo o Brasil. Eu não admito o meu direito ser tolhido. É inadmissível uma pessoa que deveria ser a guardiã da Constituição, acima do Supremo, estar acima. Quem vai responder pelos atos do ministro de ter me ameaçado de prender? Disse ele. Bom, tá aqui, gente, a matéria. Eu confesso para vocês que o nosso país ele está caminhando, ele precisa de uma reformulação até nos ministros. Eu acho que é necessário, né? Porque os ministros hoje estão num âmbito muito confortável. Eles são cargo vitalício, vai até os 75 anos, né? Se não me falha a memória, né? Aí vem a aposentadoria. Eles não perdem carga, eles não são sujeitos, não tem ninguém acima deles para julgar eles. Então eles se sentem praticamente os deuses, fazem o que querem. Cara, é inadmissível. O cara fez uma crítica, sabe? Ele usou, as palavras que ele usou não foram palavras depreciativas. Ele simplesmente disse, olha, eu sinto vergonha, eu me sinto envergonhado com vocês. Agora a gente não pode mais falar isso não, gente, cuidado. Pensem bem no que vocês vão falar daqui para frente, porque pode vir um ministro do STF chamar a Polícia Federal para vocês agora. A liberdade de expressão está sendo cerceada. O Lula, a defesa do Lula critica tanto, porque a nossa defesa é cerceada. Cerceamento é isso aqui que a gente está vendo. Isso é cerceamento. Um cidadão de bem não poder expressar a sua insatisfação em relação a um órgão público que deveria defender ele e não acusar ele. Mas esse é o nosso Brasil, aonde os marginais têm voz e o cidadão brasileiro é amordaçado. Um abraço, fiquem com Deus, a gente volta a qualquer momento. Se o STF não mandar também proibir esse vídeo. Tchau, fui.